Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio com mediação tecnológica do estado de Rondônia. Bem-vindos, professor presencial, obrigado aí pelo auxílio, pelo todo o trabalho que vocês fazem com os nossos alunos, tirando as dúvidas, muitas vezes fazendo essa interação entre nós, professora, que estamos ministrando a aula com os alunos, fazendo essa ponte, essa interação. Então, eu fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês quiserem, me mandem lá uma mensagem que eu vou responder, viu? Não se preocupe que eu vou responder lá no nosso grupo do WhatsApp, certo? Então, vamos lá. Vamos dar início à aula 7. Não é toda aula eu falo que já estou na metade, agora realmente estamos na metade. Na metade da unidade, teremos aí umas 15 ou 16 aulas. Então, vamos para a aula 7.1. Vamos, então, já dar início a um novo tema. Lembra que eu disse que na primeira aula eu falei sobre as concepções de arte e depois eu estaria abordando, especificamente cada tema. E aqui nós vamos falar sobre arte na pré-história, arte pré-histórica, ou seja, rupestre, parte 1. Então, vamos falar aí no período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Então, queridos, vamos falar sobre a arte na pré-história e já trago para vocês uma enquete. Para você, estudante, qual é o conceito de beleza? Olha essas imagens aqui, né? Temos aí 3 linguagens, 2 linguagens na verdade, né? Nós temos aqui uma pintura, Mona Lisa, uma mulher, representação aí de uma mulher. Essa mulher, ela realmente existiu. Então, ela foi pintada a pedido do esposo para Leonardo da Vinci. Nós temos ali uma escultura de uma deusa, Vênus de Milo, e temos ali uma escultura também de uma mulher, na representação de uma mulher na pré-histórica, no período pré-histórico. Então, são 3 representações aí de mulheres. E aí eu pergunto para você, o que é beleza? Qual o conceito de beleza? Cada uma dessas imagens aí, o que você poderia estar dizendo que está representando uma beleza aí nesses vários períodos. Nós temos ali pré-histórico, período antigo e o período renascentista, mais moderno. Então, vamos lá, vamos pensando entre vocês podem falar aí, qual é o conceito de beleza? Existe um padrão de beleza? Até o final desta aula vamos conversar sobre isso, ok? Então, vamos lá, vamos dar início sobre a arte rupestre. Então, primeiro, eu já faço a pergunta, o que é arte rupestre? Vocês já sabem, porque já fizemos uma introdução sobre concepção de arte nesse período. Nós sabemos que é um período muito rudimentar, podemos dizer assim, Somente os primeiros povos ali viviam em caverna. Então, eles não tinham concepção de arte, o que é arte, conceito sobre arte. Porém, eles já desenvolviam. Então, a pré-história é um período antes da escrita, 4.000, mais ou menos ali entre 4.000 e 5.000 anos antes de Cristo. Alguns livros de história vão abordar aí talvez data diferente, mas enfim, mais ou menos isso. Então foram os primeiros, arte rupestre, foram os primeiros registros de desenhos, registros visuais. Ou seja, as pinturas rupestres eram feitas em rochas, por isso rupestre, que quer dizer do latim rupes, que é rocha, pedra. A arte, então, ligada a rituais da vida em sociedade. Então, as pessoas faziam desenhos, pinturas ali representando questões da vida, como rituais religiosos, a visão que eles tinham do mundo. Então, eles desenvolviam em paredes, que era um local onde eles habitavam, ou pedras no interior de cavernas, de cavernas e grutas. Seguindo aqui, essa arte se apresenta, então, em 3 períodos. 3 períodos, como o paleolítico, que foi o estilo ali naturalista. O neolítico começa um novo estilo, já começaram a utilizar materiais, fazer desenhos já mais abstratos. Aqui eles representavam as imagens como eles viam, claro, sem muita técnica, porém eles foram muito criativos. No neolítico já começa um novo estilo, porém eles já desenvolveram ainda mais técnicas, pinturas bem mais avançadas. E no
Na Idade dos Metais, eles já usam o quê? Da forma, a beleza, né? Já usam imagens, esculturas em material como o ferro, né? O metal. Então vamos falar da arte no Paleolítico, que é o naturalismo, como vocês podem observar aqui, esta imagem, né? Desenhos aí na parede, feito, essa pintura está na Serra da Capivara, no Piauí, no Brasil. Mas, professora, já viviam pessoas aqui no período pré-histórico? Bem, estudantes, há quantos mil anos atrás eu não posso dizer, né? Mas sim, viveram povos bem antes do período da colonização, né? Enfim, quando os colonizadores vieram para o Brasil, já encontraram povos aqui, diversos povos indígenas. Porém, os ancestrais desses povos indígenas, né, seriam essas pessoas que viveram aqui nesse período mais antigo, mais pré-histórico. Então, é uma das mais antigas manifestações estéticas. Por isso nós falamos arte rupestre, mas são manifestações estéticas, porque é pintura ou desenhos visuais, né, encontradas em cavernas. Eles fizeram tanto gravuras, pinturas, faziam, né, e pequenas esculturas. Tem importância na busca de informações, porque muitas vezes nós abordamos sobre arte rupestre. Por quê? Porque é importante, né, para que tenhamos informações sobre o cotidiano do homem pré-histórico. Eles desenvolveram muitas coisas, né, nesse período. Então, estudante, mesmo sendo um período muito rudimentar, essas pessoas viviam em grupos, né, pequenos grupos, em cavernas, ali viviam do que eles pescavam, caçavam, né, ainda não tinham desenvolvido a agricultura, com o tempo eles foram aprendendo. Então foram povos que foram assim magníficos, porque conseguiram sobreviver em períodos, né, tão rudes, tão sem recursos, e com climas, né, talvez muito frio, períodos de inverno, né, muito forte, eles conseguiram sobreviver sem roupa. Hoje, será que um de nós conseguimos viver no frio sem um casaco, né, um bom cobertor, sobre um aquecedor? A gente morre. E eles conseguiram lá, sem muitos recursos, muitas tecnologias, porém desenvolveram outras tecnologias, isso mesmo. Produziam utensílios, né, conseguiram, por exemplo, o fogo, conseguiam ali criar o fogo, né, fazer o fogo, utilizando materiais como pedra, aquela técnica de esfregar, né, a madeira na outra e fazer o fogo. Então, se a gente fosse parar para pensar o quanto que eles foram geniosos, né, foram muito inteligentes, mesmo com tão pouco recurso, conseguiram sobreviver. Por isso que a humanidade existe, porque esses povos foram também criativos, inteligentes, persistentes, manteram ali, né, manteram vivos para dar continuidade à espécie humana. Então vamos para a tela, vamos ver o que eu trouxe aqui para vocês. Já no Paleolítico, que quer dizer pedra velha, né? Idade da pedra lascada. A arte de trabalhar em pedra, né? Então eles já começaram a desenvolver ali trabalhos na pedra. Nós temos aqui um exemplo da pintura rupestre, mão em negativo. Ou seja, é colocado a mão na pedra e faz o sopro, né, de alguma pigmentação e aí fica a mão em negativo. Em Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha, foram encontrados os primeiros desenhos e pinturas, como traços simples nas paredes, mãos em negativos. Muito tempo depois, animais, né? Já não sei se eu trouxe alguma imagem, trouxe sim. Trouxe aqui, animais, por exemplo, aqui esse bisonte, né? Então, gente, é uma caverna com vários desenhos maravilhosos no teto, tanto no teto como nas paredes, desenhos desses animais magníficos aí dessa era, né, dessa era paleolítica, dessa era antiga, mais rudimentar da sociedade. Então, os desenhos e pinturas naturalistas, como eram? Representavam seres de uma determinada perspectiva, interpretavam a natureza, eles faziam também esculturas, figuras femininas, então eram feitos em locais de difícil acesso. Essas pedras aí que depois foram encontradas. Aqui uma figura, um desenho de um bisonte. Podemos ver aí uma imagem plana, né? Um desenho plano.
E para as pinturas eram usados. O que eles usavam? Como eles descobriam as pigmentações, né? Óxidos de minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais, sangue de animais, tudo isso eles utilizavam, né? Para fazer os desenhos, né? Os elementos sólidos eram esmagados e dissolvidos na gordura dos animais. Por isso que as pinturas duraram, né, tantos séculos, porque eram feitas em gorduras, então fixavam, né, muito bem aí nas pedras. Usavam o dedo ou as mãos, pincéis feitos de penas e pelos de animais. Então, essas são as técnicas que eles utilizavam. E aqui essas estatuetas que vocês já conhecem, Vênus de Willendorf. É uma estatueta de 11 centímetros encontrada lá na Austrália, em 1909. E ela está no Museu de História. É um corpo de uma mulher, né? É um corpo feminino, nós podemos ver. E a pessoa que fez essa estatueta, ela não conseguiu ali definir o rosto. O rosto ficou ali abstrato, não conseguiu fazer essa figura do rosto. Seguindo, vamos então para a arte nesse segundo período, que é a arte no Neolítico, novo, né? Começa então um novo estilo. Principalmente aqui, como nós podemos ver, essa gravura aí, feita na pedra, né? Então, chamado de Idade da Pedra Polida. Inicia então as atividade mental e reflexiva dos camponeses. Então, um período já mais avançado, porque as pessoas aí já dominaram a agricultura, né, além de caçar, pescar. Como que eles perceberam a agricultura, professora? A gente tem uma hipótese, né? Uma hipótese. Se comia uma fruta, jogava a semente ali, próximo onde eles moravam, né? Algum outro tipo de alimento, jogou e das sementes nasceu novas frutas, né? Novas plantas. E eles começaram a perceber, olha que interessante, se a gente joga a semente, ela nasce um novo, né? Uma nova ali, muda de uma planta. Então, se nós temos aqui uma árvore que gera frutos, a gente come, esse fruto acabou. Aí tem que esperar a nova estação, a nova produção. E se tivermos vários pés dessa fruta, então nós vamos ter mais alimento, né? Foi essa, pensamos, né? Talvez os historiadores também tenham essas hipóteses, os pesquisadores. Então, foi por aí que eles começaram a descobrir a agricultura. E também a criação de animais, né? Como eles começaram a aprender os animais, né? O animal gerou um outro animal. Olha, se tivermos um animal fêmea e ele gera mais um, então nós podemos ter mais animais para comer, não precisamos ficar caçando o tempo todo. Isso pode ter durado muitos anos, viu, gente? Então, foi assim que o homem foi ali desenvolvendo a agricultura. Isso numa concepção cientista, histórica. É claro que se formos ler textos bíblicos, relatado lá outras formas, né, de desenvolvimento aí da humanidade, certo? Então, há várias visões. Tenho também algumas ideias, né, cientistas, sobre... agora eu esqueci também. Depois não vou entrar na aula de biologia, não. Deixa vocês aprenderem na aula de biologia. Vamos voltar para a tela, pessoal, que o tempo está passando. Nós temos a concepção criacionista, né, que é a visão religiosa, e aí perdeu mesmo, não tem jeito não lembro não, que é a que vai evolucionista, lembrei. Ai, que difícil, tomar um remédio para a memória. Então vamos aqui, para as características, então, da arte nesse período, né? Houve a produção de armas e instrumentos de pedra, período neolítico, início da agricultura e da domesticação de animais, deixaram de ser nômades, pararam de ficar vagando e quando havia escassez de alimentos eles iam para outro lugar. Não, passaram a fixar em grupos humanos e foi formando então sociedade de trabalhos. Também iniciou a fabricação de tecelagem, né? Que seria tecido, roupas, cerâmicas e moradias, vasos, utensílios em argila e decoração com sinais geométricos e abstrato. E aqui uma pintura rupestre nas cavernas de Tassili, na Argélia.
Aqui, ó, um homem, né? A figura de um homem caçando ali animais, podemos ver. Ó. Observar bem, né? Que é uma cena ali do cotidiano. No período neolítico, eles deixaram de ser naturalistas, porque buscaram imitar, né? Pois não buscavam mais imitar a natureza. Agora são figuras como traços e poucas cores. As formas, então, são apenas sugeridas, mas capazes de transmitir sentido para quem a vê. Então, deixaram daquela representação natural, real, e buscaram, então, traços como, por exemplo, abstratos, né? E aqui desenhos aí encontrada lá na região do Saara. Podemos ver aqui um animal, né? Um desenho de um animal bem grande. E aqui as pessoas em movimento, né? Fazendo aí, caçando, fazendo algumas coisas aí. Muito bem. Seguindo aqui, mais informações sobre esse período, né? As formas e os temas representados sofreram mudanças. O ser humano passou então a ser representado em suas atividades cotidianas e coletivas, as imagens passam a ter movimento, a apresentação então, ou representação de danças coletivas e trabalhos de plantio e colheita, também criação leves e ágeis, né, de figuras, poucas cores, imagens então, como traços, né, feitos por traços e linhas simples, e surgiu então já a escrita, pictográfica, escrita pictográfica, quer dizer o quê? Escrita feito por desenhos, né? Então já o homem já começa a ficar aí num período mais, né, poderíamos chamar de civilizatório, por quê? Já começa a escrever, fazer desenhos que está relacionada a uma informação, uma escrita, né? E a arte na idade dos metais, né, já traz aí forma, como nós podemos ver aqui nesse material, a escultura neolítica de bronze, encontrada na Sardenha. Então, observamos aí que o homem já, né, começou a fazer figuras, imagens em tridimensional. Idade dos metais, o ser humano já havia dominado o fogo. Acredito que bem mais antes que isso, né? O artista utilizava o metal, barro ou a técnica da cera, que produzia peças muito bem feitas. E esculturas de metal, que representavam então guerreiros, mulheres ricas em detalhes. Serviu então de documentos dos costumes da época. Então todas essas produções, estudante, contribuem aí para registro, né? Contribuiu para o registro dessas civilizações, para que hoje podemos estudar e aprender com eles, né? Aqui só uma observação, né, dessas domes, imagem dessas pedras aí em círculo. Então, nesse período aí, já houve a utilização dos metais que caracterizavam então o florescer das primeiras civilizações. Comércio, também o artesanato. Destaque na arquitetura sacra, com monumentos megalíticos, templos, santuários. E essas pedras aqui, há a hipótese de que seriam talvez um monumento ali para rituais religiosos, né? Então, também havia a confecção de estátuas, assim como na pintura em objetos. E há a hipótese, então, que essas pedras poderiam ser para rituais religiosos. Então, já que eu trouxe novos aqui exemplos aí, como essas pedras estão, né? Olha, é a última imagem vista de cima, não trouxe, bem interessante. Então, Stonehenge, né, é um complexo monolítico formado por círculos de pedra, situado no sul da Inglaterra. Sua construção e finalização mantém como um grande enigma. Então, tudo que a gente fala sobre esse complexo é hipótese, porque não tem informação sobre isso. Porém, podemos pensar como que eles colocaram essas pedras aí, uma em cima da outra, né? Por exemplo, em forma de círculo.
quais instrumentos eles utilizaram para carregar essas pedras. Então, há muitas pesquisas, inclusive atuais, né, de curiosos, cientistas, né, estudiosos, querem saber por que fizeram esse monumento aí, né? Em que período, né? Se diz, né, há hipótese de que foi no período aí pré-histórico, né? Antes ali do período antigo. Mas, enfim, importante é que é muito interessante, né? Eu, por exemplo, gosto muito de olhar, pesquiso essas imagens para ver e começo a pensar como será que eles fizeram esse trabalho, qual o significado, qual o sentido, né? Muito bem, então vamos seguir, vamos para a próxima tela, vamos ver o que... Continuar falando então sobre Stonehenge, né? Que é uma das mais antigas construções arquitetônicas do mundo. Sua estrutura original consiste em pelo menos 2 círculos fechados de pedras. O círculo interno era formado por menires simples, blocos de pedras isolados, mais baixos e mais finos. E o segundo círculo por trilitos, blocos de 3 pedras mais altas e mais largas, em que 2 delas formavam, então, as bases e a outra a cobertura. Então, estudante, o que nós observamos aí? Que essas estruturas, apesar, né, vou voltar aqui a imagem para a gente... então, elas são estruturas que têm 2 círculos, né? Por isso que seria interessante ter trazido a imagem de cima, deve já ter imagem de cima. Porém, esse espaço aí já podem ter sido, talvez, depredado, né? As pessoas visitam e coisa e tal, daqui um pouco já não tem mais nada. Mas ele está preservado. Por quê? Porque é um monumento magnífico, né? E a hipótese de que é desse período pré-histórico. Então, estudante, que nós observamos aí, né? Que esse período pré-histórico, essas 3 fases aí do período pré-histórico, nós trouxemos, né, 3, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Porém, os historiadores dividem em subperíodos, né? Vocês estudam lá História, então eu não vou entrar nesse campo da História, porém vocês puderam observar aí que a arte desse período mais, né, pré-histórico não tinha como objetivo criar a arte, não tinha a figura do artista, como, né, também não há nas etnias indígenas, não há a figura do artista. Você é o artista, você desenvolve esse trabalho, né? Até no período antigo, os artistas que faziam os desenhos, as esculturas lá no Egito, com os gregos, também não tinha a figura do artista, eles não ganhavam para isso, né? Era alguém que tinha a função de fazer o trabalho lá para o faraó, no caso lá dos egípcios, né? Então, lá na pré-história também não era diferente. As pessoas simples mesmo, que tinham ali a habilidade, né? Observavam algo na natureza e a representava lá, como desenho, símbolos, figuras. É claro, eu trouxe algumas, vocês podem pesquisar, que há uma infinidade de imagens, inclusive aqui em Rondônia. Em Rondônia tem vários sítios arqueológicos, acho que em outra aula eu trouxe, ou vou trazer, não estou lembrado. Mas tem uma aula aí que eu falo sobre os sítios arqueológicos em Rondônia, acho que na parte 2. Vocês vão ver, tem trabalhos aí feitos em rochas, né? Inclusive pesquisadores aqui da região norte, como em Belém, temos também sítios arqueológicos na Amazônia, que há vários trabalhos aí desse período aí pré-histórico. Então, qual a importância? O registro do cotidiano dessas pessoas, né? Do seu modo de vida. Então, hoje, nós podemos falar dessas pessoas porque eles deixaram esses registros. Não era escrita, era desenho, mas era uma forma de registrar. Então, tudo isso é muito interessante também, apreciar esses trabalhos, certo? Então, vamos para a tela, vamos ver o que eu trouxe mais para vocês. Então, aqui nós concluímos falando sobre Stonehenge, né? Essa estrutura aí de pedras com 2 círculos, que há hipótese que seria, então, um monumento de ritual religioso ou de outras coisas, né, para observar talvez o céu, o
o movimento, né, do clima, enfim, pode ser para qualquer objetivo. Importante que nós podemos hoje apreciar, né, que ainda está sendo preservado. Então, estudante, temos aqui uma atividade interativa. Vocês lembram que eu fiz uma pergunta, né, sobre beleza. Então, o que vocês conceituaram aí sobre beleza? Qual o conceito de beleza para você? Vamos voltar aqui. Qual o conceito de beleza? Nós sabemos que é o belo, né? O belo pode ser qualquer coisa. Falando de beleza feminina, a mulher bela, feminina, pode ser qualquer etnia, qualquer cultura, qualquer estrutura, né? Aspecto físico. Uma mulher alta pode ser bonita, uma mulher baixa tem ali a sua beleza, uma mulher fortinha tem a sua beleza, a mulher magrinha tem a sua beleza. Então, a beleza pode ser aquilo que cada um diz que é belo, certo? Então, não há um padrão de beleza e o conceito de beleza ele é relativo também, certo, estudante? Por quê? Porque, ainda bem, né? Já pensou se tivesse um padrão de beleza? Quer dizer que se houvesse um padrão de beleza, o restante, que não fosse aquele padrão, seria todos sem beleza, né? Então, certo. Vamos lá para a tela. Vamos ver o que eu trouxe aqui para vocês sobre o conceito de beleza. Na Grécia Antiga, como que era o conceito de beleza? O corpo perfeito. Lembra que aquelas esculturas masculinas, femininas, os corpos eram perfeitos, né? Eram deuses, né? Grego, aliás, representavam um corpo de pessoas como se fossem deuses, né? Os corpos dos deuses. Enfim, então o corpo tinha que ser perfeito para ser belo. No Renascimento, as formas arredondadas e generosas eram o conceito de beleza, como a Mona Lisa, desculpa. Mona Lisa, por exemplo, aqui ficou errado aqui, o nome da escultura, Vênus. A Mona Lisa, podem ver que era uma mulher cheinha, né? Porém, é a obra de arte mais cara do mundo. Né? Então, o conceito de beleza no Renascimento eram as mulheres mais cheinhas. E se vocês observarem as obras de artes pintadas no Renascimento, as mulheres eram todas cheinhas. Então, com certeza, uma modelo, não vou nem falar o nome, uma modelo magra como as que nós temos hoje, seria horrível lá no Renascimento. Com certeza, os homens não iriam ver, né, aquela mulher como bela. Então, o conceito de beleza muda com o passar dos anos, do tempo, né? Que a sociedade ela muda constantemente, o tempo todo. Então, os padrões também, né? Os valores morais também vão mudando, e assim como as coisas. Então, a única coisa certa é que o belo muda junto com a pintura, com a música, com a literatura, certo? Então, a música clássica, por exemplo, era o máximo, né? Era o padrão de música linda, das melhores músicas do período clássico, né? Hoje, a música lindas, né, é outro estilo, outro gênero de música. Então, é para que vocês entendam que não há um padrão, né, sobre beleza, sobre o que é belo, sobre o que vai depender do olhar, do ponto de vista de cada um, certo? Então, estudante, não podemos dizer que uma cultura tem mais valor do que outra. O aspecto físico de uma pessoa é melhor, é mais bonito do que a outra. Cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua estrutura. Ainda bem que todos nós somos diferentes em aspectos, né? Físicos, culturais, étnicos. Já pensou se fôssemos todos iguais, no sentido de físico, estético? Né? Não teria graça. Ainda bem que tem o branco, tem o negro, tem o amarelo, tem as cores diferentes de cabelos, formas diferentes. Então, nós somos maravilhosos porque nós somos diferentes. Né? Diferentes em questões, em aspectos físicos, culturais. Porém, temos que ter direitos iguais, né? Direitos, sermos respeitados, sermos amados, como todo mundo precisa ser aceito, respeitado, ter dignidade humana. Isso sim, isso nós temos que ter igualdade de direito. Porém, somos diferentes e a beleza
da humanidade está nas diferenças que somos, cada um. Então, estudante, essa é a resposta, né? O padrão aí de resposta em relação sobre o que é beleza. Então, vamos para uma atividade prática que eu trouxe para vocês. Vamos para a tela, que eu trouxe aqui, hora de fazer. Sempre tem uma sugestão de atividade prática entre uma aula ou outra. Vocês podem escolher fazer essa atividade ou não, né? É opção. Professor, se você observar que vai dar tempo de fazer, os alunos escolheram fazer. Ah, eu gostei dessa atividade, eu quero fazer, professora. Quero fazer na sala. Não... Ótimo. Não quero fazer na sala? Faz em casa. Estudante, é para você colocar a sua criatividade aí em ação, certo? Então, vamos lá. É sobre a arte rupestre. Né? Vamos aí vivenciar aí uma arte rupestre em folhas de sulfite, colada em um papel madeira, ou não, ou num papelão, num papel craft, ou numa cartolina, utilizando produtos da natureza, como tinta de urucum, pode ser, né, aquela frutinha que tem tinta, né? A gente usa para tingir o alimento, eu chamo de coloral, mas também urucum. Cinzas de madeira queimada, do fogão, argila, vocês aí que moram próximo ao rio, que tem um rio aí próximo da sua comunidade, tem aquela argila que também tem uma cor branca, né? Na minha época usava argila para passar no fogão, né? Ficava branquinho. Folhas ou qualquer material que produza pigmentos, né? Que possa ser soprado, de preferência, viu? Então, estudante, a impressão das mãos vocês podem fazer impressão das mãos em positivos e impressão das mãos em negativos. Em positivo, se você colocar tinta na mão e fixar na folha, vai ser mãos positivo. Em negativo, se soprar. Aí vai fazer, então, as linhas, né, dos dedos da mão, da parte externa. Eu já fiz muito essa atividade com as crianças, certo? Elas gostam muito. As crianças gostam de pintar as mãozinhas, fazer ali tipo um animalzinho, fazer árvore, fazer... Elas gostam, né, de ver ali a estética ali da mão, né, no papel. Já fiz, por exemplo, um painel de árvores com as mãozinhas delas, eles gostam muito. Animais, tem muitos exemplos na internet de como fazer animais usando ali a forma da mão. As crianças gostam muito, mas para vocês que estão no ensino médio, eu trago essa atividade aí para vocês vivenciar aquilo que os povos, né, pré-históricos viveram. Então vocês vão ter a sensação de como fazer a minha mão em negativo ou a mão em positivo. É uma atividade tão simples, professora. Sim, é bem simples, faz rapidinho. Mas faça para ver ali a estética da sua mão. Eu, por exemplo, tenho a mão bem grande, né? Então, dá para me fazer aqui qualquer desenho a partir da imagem em positivo ou negativo da minha mão. Então, fica essa sugestão aí de atividades, tá bom? Então, vamos para a tela, vamos ver aqui as referências das aulas, né? Que nós utilizamos nas aulas. São algumas, mas o restante vai no plano aqui, porque não dá para trazer muitos slides. Então, estudante, são essas referências. Espero que vocês tenham apreciado essa aula. Falamos um pouquinho de forma mais aprofundada sobre a arte rupestre aí nos 3 períodos, certo? Então, o período anterior à escrita, lembrando que pré-história é esse período anterior à escrita, em que a sociedade humana vivia de forma mais rudimentar. Porém, foram povos criativos, povos inteligentes. Eles catalogaram nomes de animais, catalogaram nomes de remédios. Eles descobriram muitos tipos de remédios, né, de plantas, né, que serviam ali como um remédio. Então, muitas coisas que nós temos hoje, por exemplo, foram descobertas nesse período, para esses povos que eram observadores, né? Eles estavam muito próximos à natureza, então eles eram observadores, desenvolveram técnicas na agricultura, de cultivar alimentos, de preservar alimentos. Então, poderíamos falar uma infinidade de coisas que eles desenvolveram.
Depois nós vamos abordar ali sobre a arte no período antigo, um período já mais avançado. E vocês vão conhecer também ali as técnicas, né, de pintura desses povos aí, já nesse período mais antigo, depois da pré-história, ou seja, é o período em que o homem desenvolveu a escrita. Certo? Então, obrigado pela atenção de vocês e aguardo vocês nas próximas aulas. Certo? Continua assistindo, que logo, logo teremos uma avaliação. Então, precisam fazer aí anotações, né? Anotações dessas aulas, compreender a sequência das aulas, né? Tem aulas aí que tem 3 partes, 4 partes. Então, precisa conhecer, diferenciar os temas que nós estamos abordando em cada aula, ok? Estudante, então, obrigado pela atenção, professor presencial. Até a próxima aula.